sobrecarga no trabalho, aumento de demandas ou horas de trabalho exageradas, coisas que não são saudáveis para a maioria das pessoas. Eu diria que não é saudável para ninguém. E isso pode ser a causa de um cansaço emocional que pode te causar um afastamento emocional, uma falta de, sabe aquela sensação de que bom que eu faço isso? Essa sensação pode acabar justamente por causa da síndrome de burnout. Ela é caracterizada por essa fadiga constante, sentimentos que podem ser parecidos ou que podem ser realmente desembocar numa depressão, numa ansiedade e no afastamento emocional, ou seja, numa falta de satisfação naquilo que antes te dava prazer, que é o seu trabalho. Além disso, as tecnologias atuais nos levam a ficar conectados com o trabalho o tempo inteiro. Você provavelmente já respondeu e-mails ou mensagens fora do seu horário de trabalho, no seu horário de descanso ou até no horário de lazer. E se não respondeu, provavelmente você se sentiu culpado. A pressão por metas, a competitividade pode criar um ambiente não saudável no nosso trabalho, quando a gente não tem mais o sentimento de que eu sou apoiado e eu apoio o colega, e a gente passa a ser pessoas que estão disputando por algum reconhecimento ou por alguma coisa que vá despertar em mim ou no outro sentimentos de, talvez, egoísmo. A síndrome de burnout foi descrita pela primeira vez em 1974 por um psiquiatra americano. Ela é surgida a partir do estresse crônico relacionado ao trabalho. Sabe, sentimentos de vai chegando domingo à noite e eu já começo a me sentir triste, eu já começo a me sentir ansioso, eu já começo a me sentir incomodado, porque eu sei que amanhã de manhã eu vou precisar ir para o trabalho. Isso pode ser o burnout. Então, o que pode causar o burnout? Além desses pontos que a gente já falou na introdução, a falta de controle sobre a forma como é conduzida o trabalho, objetivos pouco claros a partir da nossa chefia ou da gerência do local de trabalho. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu sou destinado a fazer aqui? Então, se isso não está claro, isso pode me gerar uma ansiedade por causa disso, uma tensão, um estresse, que a longo prazo vai me causar síndrome de esgotamento profissional. Além disso, essa síndrome pode causar na gente um afastamento, uma tendência ao isolamento, uma sensação de incapacidade, uma sensação de insatisfação com o trabalho. Além disso, pode gerar na gente uma sensação de incompetência, insegurança, negatividade constante. No corpo pode ter dores de cabeça, elevação da pressão, pode ter dores pelo corpo, dores musculares, tensão muscular. Dependendo do caso e da pessoa, pode ter problemas gastrointestinais, como dores abdominais, que a gente pode dizer, que a gente normalmente, na verdade, popularmente conhece como gastrite emocional, e na medicina a gente chama de dispepsia funcional. Além disso, diarreias ou prisão de ventre. Então, todo o nosso corpo fica afetado por causa do estresse, por causa da tensão crônica causada pelo trabalho. Quais os sintomas? Além desses sintomas que eu já citei, a gente pode ter também alterações de apetite, para mais ou para menos. A gente pode ter alterações do sono. Dependendo da pessoa, a gente pode ter uma insônia inicial, uma insônia de manutenção e uma insônia final. Como é que é isso? A insônia inicial é aquela dificuldade de pegar no sono. A insônia de manutenção é aquela determinada, aquela caracterizada pelos vários despertares ao longo da noite. E a insônia terminal é aquela que a gente acorda cedo demais e não consegue mais dormir. E qual é a dificuldade disso? Se a gente não come bem, se a gente não dorme bem, a gente vai piorar a nossa capacidade cognitiva. Então, concentração, foco, memória vai ser piorada, consequentemente. Ainda que a gente trabalhe mais horas, a gente vai ser menos produtivo. E a sensação de incapacidade, de não ser resolutivo, vai piorar. Consequentemente, a nossa capacidade de tolerância ao outro, tolerância ao cliente, tolerância aos mal-estares que vão acontecer porque fazem parte da vida, fica diminuído. E se a gente percebe que é justamente no trabalho onde acontecem esses cenários que a gente fica mais desconfortável, então a nossa sensação em relação a esse trabalho é de afastamento. Não quero estar lá. Eu adoeço quando estou lá. E isso é uma característica principal na síndrome de burnout. E qual é o tratamento? O tratamento é uma abordagem muito facetada e de várias frentes. Por exemplo, a gente pode abordar exatamente no trabalho.
que pode ser a fonte de estresse. Lugares de relaxamento, momentos de pausa, lugares onde os trabalhadores conseguem ir para respirar, para tomar uma água, para olhar um ambiente que seja calmo, ou trabalhar em lugares que tenham janelas, onde eles possam olhar como é que está o dia lá fora, o que é que está acontecendo, se chove, se faz sol, e tem a noção mais organizada da passagem do tempo. Lugares que a gente não tem essa ligação com a natureza, mesmo que seja olhando por uma janela, dificulta e traz para a gente uma sensação de deslocamento, de eu não estou fazendo parte do mundo. Então, essa pode ser uma das abordagens que a gente prioriza para o tratamento do burnout e para a prevenção. Além disso, pode ser necessário, e normalmente é necessário sim, um acompanhamento psicoterápico. Os profissionais de psicologia são extremamente importantes para ajudar essa pessoa a desenvolver estratégias de enfrentamento desse estresse no trabalho. Desenvolver enfrentamento para colocar limites claros no trabalho. Então, um limite claro que a gente precisa fazer, por exemplo, é onde começa a minha vida pessoal e onde termina a minha vida de trabalho. Em qual horário isso acontece? Se eu não tenho esse limite claro, então essas duas partes minhas vão ficar entrelaçadas e esse entrelaçamento é adoecedor. A gente precisa separar. Outro ponto é que a gente precisa tratar sintomas que podem estar associados, ou transtornos outros que podem estar associados, como ansiedade e depressão. Às vezes a gente vai sim precisar de medicação e às vezes a gente vai sim precisar também de um afastamento desse trabalho, de um atestado médico para que essa pessoa seja retirada do local do trabalho, já que é justamente esse local que está fazendo ela adoecer e perpetuando aquilo que a adoece. Então, para que a gente chegue no ponto de prevenção do burnout, prevenção dessa síndrome do esgotamento profissional, a gente precisa que tanto os trabalhadores, quanto os empregadores, quanto a empresa, elas consigam perceber quais são os sinais iniciais de uma pessoa que está caminhando para o burnout. Assim como a gente ter ambientes que são saudáveis, um desenvolvimento de capacidade de gerenciamento de estresse, e a própria empresa pode oferecer cursos ou acompanhamento psicológico para ensinar essas pessoas a desenvolverem isso. Na maior parte das vezes, é a cultura da empresa que está adoecida. Lá desde quando a empresa foi inicialmente construída e desenvolvida. Então, é necessário que, se eu quero, enquanto empregador, enquanto dono de empresa, que a minha empresa seja um lugar saudável para os meus trabalhadores, para os meus colaboradores, eu preciso estar ciente daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu quero para que as pessoas vivam, que as pessoas experimentem enquanto trabalham nesse lugar. Por outro lado, os trabalhadores podem ter uma autorresponsabilidade no sentido de eu sei quais são os meus limites e eu consigo conversar sobre esses limites, e se esses limites eles não são respeitados, então será que o meu salário vale a pena? Vale a perda da minha saúde mental? Pense sobre isso. No mundo agitado que a gente tem hoje, infelizmente é muito comum que a gente encontre pessoas que desenvolveram a síndrome de burnout. Alguns empregos, alguns trabalhos têm uma chance maior. Por exemplo, professores, bancários, profissionais da segurança, profissionais de saúde. Essas profissões têm um risco maior de desenvolver o burnout, mas é importante que a gente lembre que essa síndrome de esgotamento profissional não é somente com trabalhos, vamos dizer, normais ou trabalhos que são com carteira de trabalho. Sabe aquele trabalho de, por exemplo, alguém que da família ficou doente e eu me torno o cuidador dessa pessoa. Eu não recebo por isso, é um trabalho que é porque eu sou parente, porque eu amo essa pessoa, enfim, eu vou cuidar dela. Mas esse trabalho de cuidador pode adoecer a pessoa que está sendo a cuidadora. Então, em vez de a gente ter somente uma pessoa adoecida, a gente pode ter duas pessoas. A pessoa que está sendo cuidada e o cuidador. Então, se você é cuidador de alguém da sua família, talvez você não perceba e talvez você não se permita perceber que você pode estar com esgotamento. Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo. É importante que a gente consiga notar esses pequenos sinais que o estresse crônico vai causando na gente. Essas alterações de apetite,
dores que eu começo a ter que eu não tinha antes, náuseas, às vezes vômitos, e a gente começa a procurar doenças que são físicas, que são orgânicas, mas na verdade é por um esgotamento mental, por um esgotamento emocional daquilo que eu tenho feito, que os sintomas orgânicos estão aparecendo. Olhe para você mesmo, trabalhe o autocuidado, tenha um tempo para você cuidar do seu corpo, da sua mente, e se você for uma pessoa de fé, cuide da sua espiritualidade. Tenha pessoas ao seu redor que também te fazem bem. Coloque na sua semana coisas que também te tragam energia emocional, que tragam um reabastecimento emocional. A gente pode ter várias coisas na semana que drenam, que precisam que a gente doe energia, doe disposição. Então, por que não ter e colocar para prevenir um esgotamento algo que nos traga disposição, algo que nos traga uma sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, de paz? Pense sobre isso. Todo mundo precisa. Não é porque você é fraco, é porque você é humano. Que bom que você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Então dá o like aqui embaixo, comenta, e se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe o link. Te espero no próximo vídeo. Até mais!